Sou a sargento Luna Bartleta, 29 anos. Voltei do Afeganistão sem avisar ninguém. Simplesmente apareci uma noite, no momento em que entrei, nada me pareceu familiar. Ninguém pareceu surpreso. Ninguém me reservou um lugar. Então ouvi o grito da minha irmã atrás de uma porta trancada. Liguei para o 192, mas o que encontraram lá dentro não foi apenas uma noite ruim. Se você estiver assistindo a este vídeo, me diga de onde está assistindo. E, por favor, curta e inscreva-se. Esta história é sobre os crimes e os cantos ocultos por trás das vidas deslumbrantes de pessoas de duas caras. Os dois policiais do condado de Fairfax que entraram no imponente saguão de mármore da casa da minha mãe tinham a aparência que deveriam ter, profissionais, sérios, as mãos pousadas perto dos cintos. Meu próprio treinamento entrou em ação e imediatamente comecei a avaliar a cena através dos olhos deles. Uma mulher aflita de uniforme. Eu, uma porta trancada, uma potencial situação doméstica. Por um breve segundo, senti uma onda de esperança. Este era um sistema que eu entendia. Uma cadeia de comando clara, um protocolo. A verdade viria à tona. Mas então Alistair Vance se moveu. Ele não se apressou nem agiu na defensiva. Saiu da sala de estar, um patriarca preocupado, seu terno caro sem amassados. Estendeu a mão para o policial mais velho. Obrigado, policiais, por virem tão rápido, disse ele, com a voz no mesmo tom calmo e reconfortante que os eleitores da Virgínia ouviam na televisão. Ele controlou a narrativa antes mesmo que eu pudesse falar. Olhou para mim, não com raiva, mas com uma tristeza profunda e ensaiada. Minha filha mais velha, Luna, explicou ele, gesticulando em minha direção como se estivesse apresentando uma peça frágil. Ela acabou de voltar de uma missão difícil. Receio que esteja às voltas com alguns fantasmas. A palavra pairou no ar, uma granada de fumaça de dúvida perfeitamente posicionada. Em uma frase, ele havia reformulado toda a situação. Eu não era uma testemunha. Eu era uma vítima de trauma. O grito não foi um crime. Foi um gatilho. Gelo se formou em minhas veias. Ele já havia me neutralizado. O policial mais jovem olhou para mim, seu olhar profissional agora tingido de piedade clínica. O mais velho, um homem com têmporas grisalhas que parecia já ter visto de tudo, assentiu respeitosamente com Alistair. Entendemos, senador. Pode nos contar o que aconteceu? Acho que Luna só se assustou, disse Alistair suavemente, voltando sua atenção para a pesada porta de mogno da biblioteca. Sarah, nossa caçula, estava tendo um pequeno ataque de pânico. Luna pode ter interpretado mal? Ele tirou uma chave do bolso e destrancou a porta, não como um homem revelando uma cena de crime, mas como um anfitrião abrindo um quarto para seus convidados. A cena lá dentro era uma obra-prima de enganação. Minha irmã Sarah estava encolhida num sofá Chesterfield verde escuro, daqueles que se vê em fotos antigas de homens poderosos. Seu caro vestido de gala estava artisticamente amassado, seu rosto enterrado numa almofada de veludo. Não havia sinais de luta, nem móveis virados, apenas uma linda e perturbada jovem de 19 anos, uma demonstração teatral de pânico. Minha mãe, Eleonora, executou seu papel com um timing perfeito. Ela passou correndo por mim, um turbilhão de seda e pânico maternal artificial, e se ajoelhou ao lado do sofá. Ela abraçou Sarah, arrulhando baixinho, mas, ao fazê-lo, lançou-me um olhar por cima do ombro. Não era um olhar de alívio ou confusão. Era uma repreensão pura e sem diluição. Você a assustou, Luna, ela sussurrou, sua voz uma acusação áspera. As palavras me atingiram com mais força do que qualquer golpe físico. Não foi o que aconteceu. Não, você está bem, querida? Só culpa. Minha presença, minha preocupação, tinham se transformado em um ato de agressão. Observei minha mãe construir um muro em volta da minha irmã, um escudo humano feito de mentiras. Os dois policiais estavam parados na porta, com a postura relaxada. A tensão na sala havia evaporado, substituída por uma sensação de constrangimento, como se tivessem se intrometido em um drama familiar particular.
tentei me controlar. Minha voz, ouvi um grito de verdade, não um ataque de pânico. Olhei para o policial mais velho, tentando me conectar com ele. De soldado para servidor público. Ela estava gritando, não o ponto. A expressão do policial era de uma gentileza paciente e condescendente. Ele deu um passo em minha direção, criando deliberadamente uma distância entre nós e os outros. Sargento, disse ele, mantendo a voz baixa, um falso gesto de respeito. Agradecemos seus serviços, de verdade, mas o estresse do combate é real. Pode fazer as coisas parecerem amplificadas. Ele deixou a palavra pairar ali. Amplificada. Irreal. Ele não estava mais me olhando como uma testemunha confiável. Estava me olhando como um paciente, um arquivo de caso. Estava sugerindo que eu falasse com alguém do Departamento de Assuntos de Veteranos. Falou sobre estresse pós-traumático como se tivesse lido um panfleto sobre o assunto. Meu uniforme, minha patente. Toda a minha carreira tinha sido usada para me desqualificar, para me pintar como instável. A própria base da minha identidade estava sendo sistematicamente desmantelada bem na minha frente. Senti minha garganta apertar, a raiva e a frustração me sufocando. O mundo estava se inclinando e eu estava perdendo o equilíbrio. Eles tinham pegado minha verdade e a transformado em um sintoma. Fecharam seus cadernos. Ofereceram condolências pela minha difícil transição de volta à vida civil e garantiram ao senador que estariam sempre disponíveis caso a família precisasse de alguma coisa. E assim, num piscar de olhos, tudo acabou. A lei chegou, fez uma reverência ao poder e foi embora. Assim que a porta da frente se fechou, deixando um silêncio profundo em seu rastro, Alistair se aproximou de mim. A imagem de pai preocupado se dissolveu, substituída por algo frio e duro. Ele colocou a mão pesada no meu ombro, o gesto parecendo enganosamente paternal à distância. Ele se inclinou para perto, seu hálito cheirando a uísque caro. Bem-vindo ao lar, soldado, sussurrou, sua voz como uma lâmina de gelo contra meu ouvido. Nesta casa, você não tem patente. Saiba o seu lugar. O tapinha que ele me deu no ombro não foi reconfortante. Foi uma marca, um carimbo final e definitivo de sua autoridade absoluta. Ele havia vencido a primeira batalha sem suar a camisa, sem sequer levantar a voz. Ele se virou e caminhou de volta para a biblioteca, um rei recuperando seu castelo. Fiquei sozinha no saguão de mármore, o piso polido refletindo uma versão distorcida de mim mesma. Minha irmã era uma prisioneira, minha mãe era uma cúmplice voluntária e eu era louca. Olhei para minha mãe através da vasta sala, que agora ajudava uma Sara silenciosa a se levantar. Por um momento, ela olhou para cima e nossos olhos se encontraram. Não havia nenhum pedido de desculpas neles, nenhum apelo por compreensão, apenas uma distância fria e vazia. E naquele espaço vazio, uma única pergunta devastadora começou a se formar. Uma pergunta que se tornaria a nova missão da minha vida. Como minha própria mãe, a mulher que me deu à luz, podia me olhar com aqueles olhos? Naquela noite, o sono era um país estrangeiro em que eu não podia entrar. Então, em vez disso, caminhei. Vaguei pelos corredores silenciosos e cavernosos da casa em que cresci, sentindo-me mais como uma intrusa do que como uma filha. O lugar não era um lar. Era um museu dedicado a uma família que eu mal reconhecia. As paredes eram uma galeria de perfeição selecionada. Lá estava Sara sorrindo em um veleiro com Alistair. Lá estava Sara recebendo um prêmio acadêmico da minha mãe. E lá estavam eles, o trio perfeito, rindo nos degraus do Lincoln Memorial. Uma família política perfeita. Seus sorrisos eram brilhantes, suas poses, sem esforço. Cada moldura de prata continha uma mentira. Meus passos eram abafados pelos tapetes orientais felpudos enquanto eu procurava por qualquer evidência da minha própria existência. Finalmente a encontrei no corredor que levava aos quartos de hóspedes. Escondida atrás de um abajur alto e ornamentado, quase completamente obscurecida pela sombra, estava uma pequena foto minha de 13x18 cm. Era minha foto de formatura do ensino médio, de anos atrás.
Eu parecia sério, meu queixo cerrado, uma versão mais jovem do soldado que eu me tornaria. Eu não havia sido colocado na parede da galeria principal da sala de estar. Eu havia sido arquivado, uma nota de rodapé inconveniente em sua história cuidadosamente elaborada. Esta casa não guardava minhas memórias. Ela as estava apagando ativamente. Meus dedos roçaram o vidro frio da moldura, e uma lembrança específica, nítida e fria, emergiu das profundezas. Era uma sexta-feira fria à noite no meu penúltimo ano. A cidade inteira vivia para aquelas luzes de sexta-feira à noite, e este jogo não foi diferente. Sob o brilho dos holofotes do estádio, meu mundo estava dividido em dois palcos. No campo, Sarah, a capitã de torcida do time principal, era a estrela. Ela estava radiante, toda chutes altos e sorrisos deslumbrantes. Cada movimento seu era recebido com gritos da multidão. Minha mãe e Alistair estavam nas arquibancadas da primeira fila, seus rostos brilhando de orgulho, gritando seu nome. Meu palco era o coreto. Eu tocava trompete na banda marcial. Não era glamouroso, mas era meu. Exigia disciplina e centenas de horas de prática, marchando em formação até minhas pernas doerem. Naquela noite, nosso show do intervalo era uma peça complexa que estávamos ensaiando há meses. Eu tinha um pequeno solo, apenas 8 compassos de música, mas eu havia me dedicado de corpo e alma a ele. Quando o segundo quarto terminou, observei do outro lado do campo as líderes de torcida terminarem sua rotina. Então vi minha mãe e Alistair se levantarem. Eles acenaram entusiasticamente para Sarah, sopraram um beijo para ela e então se viraram e caminharam em direção à saída. Eles nem ficaram para o intervalo. Eles não ficaram para os meus 8 compassos. Lembro-me de estar lá em pé, com meu uniforme pesado, o metal frio do trompete pressionado contra meus lábios, observando-os desaparecer no estacionamento. Toquei meu solo para um espaço vazio nas arquibancadas onde minha família deveria estar. As notas eram perfeitas, claras e agudas no ar frio da noite, mas pareciam ocas, tocadas para fantasmas. A dor daquela lembrança era uma velha amiga familiar. Foi a mesma sensação que tive no Natal em que completei 18 anos, pouco antes de partir para o treinamento básico. Eu tinha juntado cada dólar do meu emprego de meio período em um restaurante local para comprar um presente para Alistair que eu achava que ele realmente adoraria. Ele estava sempre falando sobre história americana, sobre os grandes generais. Então, comprei para ele um lindo conjunto de livros de colecionador, encadernados em couro, sobre a Guerra Civil. Custou-me quase $200. Na manhã de Natal, cercado por papel de embrulho brilhante e pelo aroma de pinho, ele o abriu. Olhou para os livros pesados, um brilho ilegível em seus olhos antes que seu sorriso público se instalasse. Obrigado, Luna, disse ele com uma risadinha desdenhosa. Mas meu foco está na campanha agora. Não há tempo para guerras antigas. Suas palavras eram leves, mas carregavam o peso da rejeição. Algumas semanas depois, eu estava deixando algumas roupas velhas em uma lixeira de doações da Goldville atrás do shopping. E lá estava, meu presente. A coleção inteira encadernada em couro em cima de uma pilha de lixo descartado. Ele nem se deu ao trabalho de escondê-la. Meu esforço, meu presente cuidadosamente escolhido, tinha sido jogado fora com o lixo. Foi nesse momento que parei de tentar ganhar um lugar no mundo dele. Decidi construir o meu próprio. Naquela noite, a lembrança ainda doía. Silenciosamente, fui até o único cômodo em que Alistair raramente entrava, o pequeno escritório no andar de baixo que pertencerá ao meu pai biológico, o sargento Michael Bartletta, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Alistair agora o usava como uma adega improvisada, mas algumas coisas do meu pai ainda estavam guardadas no fundo do armário. Encontrei o que procurava num baú empoeirado, uma pequena caixa forrada de veludo. Lá dentro, repousando sobre seda desbotada, estava seu coração púrpura. Ele o conquistou em Fallujah e morreu em decorrência dos ferimentos 2 anos depois, quando eu tinha 10 anos. Minhas lembranças dele eram tênues, mas intensas. Lembrei-me do cheiro de óleo de arma e Old Spice. Lembrei-me da textura áspera de suas mãos.
E lembrei-me de sua voz, a única voz verdadeira e firme da minha infância. Peguei a medalha, seu peso frio e pesado parecendo sólido e real em minha mão. Lembrei-me dele sentado comigo na varanda dos fundos uma tarde, limpando seu rifle. Eu estava com medo de uma tempestade, e ele me puxou para perto. Coragem não é não ter medo, garoto, ele me disse, sua voz um ronco baixo. Coragem é estar morrendo de medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Agarrando aquela medalha no escuro, suas palavras ecoaram através dos anos, uma ordem direta do passado. Alistair e minha mãe tentaram me apagar, me arquivar nas sombras. Mas meu pai me viu. Ele me deu minha declaração de missão há muito tempo. Eu soube então, com absoluta certeza, que não podia ir embora. Não podia deixá-los vencer. Não se tratava mais de lutar pela aprovação ou reconhecimento deles. Aquela guerra havia acabado há muito tempo, e eu havia perdido. Esta era uma nova guerra. Eu estava lutando pela minha irmã. Eu estava lutando pela verdade. Eu estava lutando por justiça. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol. A tempestade emocional da noite anterior havia passado, deixando para trás uma clareza fria e dura. Eu não era mais uma filha em luto ou uma irmã traída. Eu era uma analista de inteligência. E tinha uma nova missão. Objetivo da missão: realizar reconhecimento e coletar informações sobre um alvo hostil. Senador Alistair Vance. Sentei-me à pequena escrivaninha do meu antigo quarto. A luz da manhã ainda cinzenta e tênue. Meu robusto laptop militar tornou-se meu centro de comando. Não havia lágrimas, nem autopiedade persistente. A emoção era um fardo com o qual eu não podia me dar ao luxo de me permitir. Em vez disso, abri um documento seguro e comecei a construir um perfil. Registrei tudo o que havia observado. A desviada tranquila de Alistair para a polícia, o brilho de medo nos olhos da minha mãe quando ela o olhava, a maneira precisa como Sarah se encolheu quando ele entrou em seu quarto. Comecei a tratar a própria casa como território inimigo. Mapeei as rotinas de seus ocupantes, o café da manhã de Alistair com o Wall Street Journal às 7 horas em ponto. A jardinagem da minha mãe das 10 horas às 11 horas. O retiro de Sarah para seu estúdio de arte à tarde. Notei os pontos cegos nas câmeras de segurança, o rangido do terceiro degrau da escada principal. Esta não era mais minha casa. Era uma sala de cirurgia, e eu precisava entender cada variável para encontrar uma fraqueza. Meu primeiro objetivo era estabelecer contato com a refém. Encontrei minha oportunidade naquela tarde. Sarah estava em seu estúdio de arte, uma sala iluminada e ensolarada, o único lugar da casa que parecia vivo. O ar cheirava a terebintina e tinta-óleo. Ela estava diante de uma grande tela, de costas para mim, com os ombros tensos. Mantive a voz suave, usando o mesmo tom que usaria para abordar um animal assustado. Sarah, comecei, falando sobre a noite passada. Antes que eu pudesse terminar a frase, uma sombra caiu sobre a porta. Minha mãe entrou deslizou, carregando uma bandeja de prata com 2 copos de chá gelado e um prato de biscoitos de limão. Seu sorriso era frágil, forçado. Achei que vocês dois gostariam de um lanche, disse ela, sua voz uma melodia alegre que não alcançava seus olhos. Ela colocou a bandeja sobre uma pequena mesa. Mas não foi embora. Puxou um banquinho, cruzou as mãos no colo e nos observou. Sua presença era um campo de força silencioso e sufocante. É tão bom ver vocês, meninas, se atualizando. Olhei para Sarah, cujos olhos estavam fixos na tela. Ela não olhava para mim. O sorriso da minha mãe nunca vacilou, mas seu olhar era uma barreira de aço entre as duas filhas. Entendi então, minha mãe não era apenas a defensora de Alistair. Ela era sua guardiã, a carcereira voluntária da própria filha. Qualquer tentativa de comunicação seria interceptada. Bebi meu chá em silêncio, o gosto da derrota amargo na boca. O plano A havia falhado. Hora do plano B reativar os canais oficiais. Esperei até ter certeza de que Alistair e minha mãe tinham saído para um jantar beneficente e liguei para o detetive Harding,
o policial mais velho da noite anterior. Usei um telefone pré-pago descartável que havia comprado naquela tarde, só por precaução. Detetive, aqui é o Sargento Bartleta, eu disse, mantendo a voz calma e profissional. Queria dar um contexto adicional sobre a situação de ontem à noite. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando ele falou, o tom respeitoso havia desaparecido, substituído por uma autoridade cansada e condescendente. Sargento Bartleta suspirou, como se estivesse lidando com uma criança persistente. Entendo sua preocupação, mas atendemos à ligação. Avaliamos a situação e não havia evidências de agressão. O senador é uma figura pública respeitada e, francamente, um amigo deste departamento. A mensagem implícita era clara. Você está indo contra um de nós. Com todo o respeito, senhor, insisti. O status dele não deve torná-lo imune a investigações. E o seu status não lhe dá brecha para fazer acusações infundadas, retrucou ele, com a voz endurecida. Se continuar a assediar a família do senador, você é que vai ter problemas. Desligue. A linha caiu. Fiquei sentado ali, o telefone em silêncio na mão, e quase conseguia ouvir a risada presunçosa de Alistair ecoando ao fundo. Sua influência era uma teia, e eu acabará de entrar em mais uma de suas vertentes. Ele estava um passo à minha frente, transformando sem esforço o próprio sistema que deveria nos proteger em uma arma contra mim. A frustração queimava em meu peito, mas eu a canalizei. Quando uma rota é bloqueada, você encontra outra. É assim que se sobrevive. Se a porta da frente estivesse trancada, eu encontraria uma janela nos fundos. Troquei o engajamento direto pela inteligência de código aberto, ou OSINT, as habilidades que ensinam em Forte Huachuca para rastrear inimigos por meio de suas pegadas digitais. Passei as horas seguintes mergulhando na profunda rede do passado de Alistair Vance. Vasculhei artigos antigos de jornais locais da Virgínia, cruzei referências de anuários universitários digitais e vasculhei dezenas de fóruns online obscuros em busca de ex-alunos das instituições onde ele havia trabalhado. Por horas, não encontrei nada além de uma história cuidadosamente elaborada. Prêmios acadêmicos, depoimentos entusiasmados, uma ascensão constante na carreira política. Era uma fortaleza digital, tão impenetrável quanto sua persona pública. Meus olhos ficaram pesados, a tela embaçada. A casa estava silenciosa, o peso do meu isolamento me pressionando. E então eu encontrei. Era quase nada. Um pequeno fio digital em um mar de ruído. Uma postagem de 2016 em um blog antigo e esquecido, administrado por um ex-aluno da Lexington Preparatory School, um internato de elite onde Alistair lecionava história há mais de uma década. A postagem era uma breve e vaga reminiscência sobre professores favoritos. Mas uma frase me chamou a atenção. Dizia: todos amavam o Sr. Vance, e é por isso que foi tão estranho quando ele pediu demissão tão repentinamente em 2015, depois daquele incidente inexplicável com a aluna. Meu coração batia forte contra as costelas. Não era uma prova. Não era uma prova irrefutável. Era apenas um sussurro, mas em uma guerra de silêncio, um sussurro pode ser tão alto quanto uma bomba. Era uma rachadura na muralha da fortaleza. Era um ponto de partida para a escavação. A postagem do blog era minha única pista, um único fio condutor no escuro. Passei uma hora rastreando as migalhas digitais do blog extinto até um perfil do LinkedIn. Orion Reis. O ex-blogueiro do ensino médio agora era arquiteto em Richmond, Virgínia. Richmond ficava a 2 horas de carro ao sul, ligar para ele estava fora de questão. Pelo que eu sabia, Alistair tinha os recursos para monitorar minhas ligações. Um confronto direto em seu escritório seria agressivo demais. Então, planejei a operação com os cuidados de uma missão de campo. Dirigi minha picape Ford surrada pela I-95, com a rodovia se estendendo como uma faixa cinza, o que me deu tempo para ensaiar o que eu diria. O escritório dele ficava num prédio moderno e elegante, de vidro e aço. Não entrei. Em vez disso, encontrei uma pequena cafeteria independente do outro lado da rua, chamada The Daily Green. Estava quentinho lá dentro, com cheiro de grãos de café torrados e canela.
Sentei-me numa mesinha perto da janela, com vista livre para a entrada do prédio. Do meu celular descartável, escrevi um e-mail curto e preciso. Assunto: Lexington Prep, 2015. O corpo tinha apenas 3 frases. Meu nome é Luna Bartleta. Sou militar. Preciso falar com você sobre o Sr. Vance. Estou no Daily Green, do outro lado da rua. Apertei enviar. Então esperei, tomando um café preto. Meu coração batia num ritmo constante e nervoso contra as costelas. Eu estava colocando toda a minha missão nas mãos da consciência de uma estranha. Por 30 longos minutos, nada aconteceu. Comecei a achar que era outro beco sem saída. Eu estava prestes a sair quando a porta da cafeteria soou. Um homem de quase 30 anos, vestindo um blazer elegante e jeans escuro, entrou. Ele examinou a sala, os olhos arregalados de uma ansiedade que reconheci instantaneamente. Era o olhar de alguém entrando em um campo minado. Nossos olhares se encontraram. Era Orion. Ele se aproximou da minha mesa com cautela e sentou-se na cadeira à minha frente, mantendo a pasta no colo como um escudo. Quem é você? Perguntou, em voz baixa e defensiva. Por que está me procurando? Olhei diretamente para ele. Não havia espaço para mentiras ali. Só a verdade nua e crua funcionária. Meu padrasto é Alistair Vance, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Acredito que ele esteja machucando minha irmã mais nova. E acredito que a chave para detê-lo é entender o que aconteceu em Lexington em 2015. Vi uma parede se erguer em seus olhos. Medo. Era o mesmo medo que eu via na minha mãe. O medo da ira de um homem poderoso. Ele balançou a cabeça levemente, pronto para negar tudo. Não sei do que você está falando. Isso foi há muito tempo. Eu era só uma criança. Ele estava prestes a se levantar e ir embora. Eu tinha uma última chance. Ele está dizendo a todos que eu sou louca, eu disse. As palavras saíram com mais emoção crua do que eu pretendia. Ele é senador dos Estados Unidos. A polícia, minha própria mãe, todos acreditam nele. Acham que sou apenas um soldado quebrado com TEP que está inventando coisas. Sei que não sou louca, mas estou sozinha nisso e não sei mais o que fazer. Algo na minha súplica, no puro desespero do meu isolamento, rompeu o medo dele. Ele se recostou na cadeira, a tensão nos ombros se dissipando por um instante. Olhou para mim por um longo momento. Olhou para mim de verdade. Então, soltou um suspiro lento. Ele sempre teve suas favoritas, começou Orion, com a voz quase um sussurro. Alunas favoritas. Não era nada que se pudesse provar. Eram aulas particulares que se estendiam até tarde. Presentes pequenos e caros. Uma mão no ombro que se demorava um pouco demais. Ele olhou para a mesa, envergonhado. Todos nós vimos, os outros alunos, até alguns dos professores. Mas nunca dissemos nada. Ele era o Sr. Vance. Ele era encantador, querido. O tipo de professor que escrevia cartas de recomendação para a faculdade e se lembrava do seu aniversário. Falar contra ele teria sido impossível. Senti uma onda de alívio tão poderosa que quase me deixou tonta. As palavras ecoaram na minha cabeça. Todos nós vimos. Foi a primeira validação externa que tive. O primeiro sinal de que a realidade que eu estava vendo não era apenas um fantasma da minha própria mente. Eu não estava louca. Orion foi até o balcão e voltou com outro café, colocando-o na minha frente. Um simples gesto de gentileza. Era uma gentileza que eu não receberá da minha própria mãe, e o contraste gritante fez minha garganta doer. Não tenho nenhuma prova concreta, disse ele, finalmente me olhando nos olhos novamente. O medo ainda estava lá, mas agora misturado ao arrependimento. Ele era inteligente demais para isso. Mas posso te dizer outra coisa. Ele se inclinou para a frente, a voz ainda mais grave. Havia uma garota. O nome dela era Chloe. Chloe Jensen. Ela era minha melhor amiga.
Era uma das favoritas dele. Depois do incidente, a família dela se mudou de repente e a tirou da escola no meio do semestre. Eles se mudaram para a Carolina do Norte, eu acho. Todos nós simplesmente paramos de ter notícias dela. Os pais dela disseram a todos que era para uma oportunidade de emprego, mas sabíamos que não era verdade. Ele deslizou um guardanapo sobre a mesa. Havia escrito um nome nele. Chloe Jensen. Eu fui um covarde, disse ele, com a voz rouca de uma década de culpa. Nunca pedi ajuda. Nunca perguntei se ela estava bem. Eu estava com muito medo do que isso faria com o meu próprio futuro. Ele olhou para mim, seus olhos implorando por uma compreensão que eu ainda não conseguia dar. Encontre a Chloe, disse ele. Talvez ela fale com você. Ele se levantou, deixando o guardanapo sobre a mesa. Boa sorte, sargento, disse ele, depois se virou e saiu da cafeteria sem olhar para trás. Fiquei ali sentado por um longo tempo, o calor da xícara de café penetrando em minhas mãos frias. Orion não me dera uma arma. Ele me dera um mapa. Ele me dera um nome. Mas, mais do que isso, ele me dera esperança. Pela primeira vez desde que saí daquele avião, eu não estava mais lutando sozinho. A viagem de volta de Richmond foi diferente. Pela primeira vez, eu não estava apenas movida pela raiva e pelo instinto. Tive uma centelha de esperança, um nome, Chloe Jensen. Era uma pista tangível, uma direção real. Mas essa esperança era uma chama frágil, e eu deveria saber que Alistair Vance era especialista em apagar chamas. Mal havia entrado quando o meu telefone tocou. Era um número não salvo, mas o DDD era Fort Bragg. Meu estômago se contraiu. Era meu comandante, o capitão Miller. Sua voz, normalmente calorosa e familiar, agora estava rígida e formal. Sargento Bartleta, começou ele, sem as gentilezas habituais. Acabei de ter uma visita de cortesia com o senador Vance. Ele colocou uma ênfase estranha nas palavras, e eu pude ouvir as aspas pairando no ar. Ele expressou sua profunda preocupação com o seu bem-estar, Luna. Ele sugeriu veementemente que você passasse por uma avaliação psicológica obrigatória antes de retornar ao serviço ativo. Fiquei completamente imóvel, com o telefone frio contra o ouvido. O silêncio se prolongou. Alistair não estava apenas me observando. Ele havia atravessado estados, jurisdições e penetrado no próprio coração da instituição à qual eu havia dedicado minha vida. O Exército dos Estados Unidos era meu santuário, o único lugar onde meu desempenho falava por si, onde eu era julgado por mérito, não pelos caprichos de um padrasto poderoso. E agora ele o havia contaminado. Ele havia transformado minha própria carreira, minha honra, em uma arma a ser usada contra mim, retratando-me como mais um soldado ferido, inseguro e instável. A esperança que eu sentirá apenas uma hora antes desapareceu, substituída por um medo frio e sufocante. Naquela noite, Alistair anunciou que teríamos um jantar em família. O pedido foi feito com um sorriso benevolente, mas soou como um chamado. O ar na sala de jantar formal estava denso e pesado, como os momentos antes de uma tempestade. O tilintar dos talheres contra a porcelana fina da minha mãe era o único som. Alistair pousou cuidadosamente a faca e o garfo, colocando-os perfeitamente paralelos sobre o prato de filé mignon. Ele cruzou as mãos, a imagem da preocupação paterna. Luna, querida, começou ele, com a voz transbordando de falsa sinceridade. Sua mãe e eu estamos realmente preocupados com você. Achamos que o que você passou lá no Afeganistão pode ter sido mais do que qualquer um poderia suportar. Existem excelentes profissionais, pessoas que podem te ajudar a processar tudo. Minha mãe, sentada à minha esquerda, imediatamente se intrometeu, balançando a cabeça com tanta força que seus brincos de pérola tremeram. Isso mesmo, querida. O Alistair só quer o melhor para você. Todos nós queremos. Olhei da máscara compassiva dele para o rosto ansioso dela. Não se tratava de preocupação. Era uma operação psicológica coordenada. No exército, chamávamos de operações psicológicas. Primeiro, você isola o alvo.
Depois, você o desacredita. Você planta sementes de dúvida até que ele não possa mais confiar em sua própria percepção da realidade. Eles não estavam tentando me ajudar. Estavam construindo seu caso, construindo uma narrativa para o mundo em que eu era a veterana desequilibrada e ele era o pai sofredor. Eu estava sendo manipulada com um prato de bife perfeitamente cozido e aspargos assados. Meus olhos se voltaram para Sarah, minha última esperança de uma aliada naquela mesa. Tentei encontrar seu olhar para enviar um sinal silencioso de apoio, de solidariedade, mas ela apenas olhava para o prato, empurrando um pedaço de batata com o garfo. Ela era um fantasma em sua própria mesa de jantar. Alistair notou meu olhar. Ele estendeu a mão e a colocou no ombro de Sarah. Um gesto que parecia afetuoso, mas também possessivo. Nossa Sarah é uma garota muito sensível, disse ele, com os olhos fixos nos meus. Tente não assustá-la mais, Luna. A mensagem era brutalmente clara. Era uma demonstração de controle sobre ela e um aviso direto para mim. Eu a tenho. Você não pode tocá-la. Minha irmã não era apenas uma vítima nesta casa. Ela era uma refém, e seu bem-estar agora era a alavanca que ele estava usando contra mim. O resto do jantar foi um borrão de conversa educada e sem sentido. Depois, enquanto minha mãe e Sarah tiravam os pratos, Alistair gesticulou para que eu me juntasse a ele na sala de estar. Ele estava parado perto da grande lareira, com um copo de bourbon na mão. O charmoso político havia sumido. Em seu lugar, estava um predador. Eu sei que você estudou em Richmond, disse ele, com a voz um chiado baixo, desprovido de qualquer calor. Eu sei que você se encontrou com Orion Reis. A confirmação me deu um arrepio na espinha. Ele me fez segui-lo. A paranoia que eu sentia não era paranoia de jeito nenhum. Era uma avaliação precisa da ameaça. O que você pensa que está fazendo? Zombou ele, dando um passo à frente. Brincando de espiã. Este é o meu mundo, Luna, não o seu. Estas são as minhas regras. Ele girou o líquido âmbar no copo. Você precisa parar com isso agora, antes que destrua não só a si mesma, mas também aquela pobre garota problemática que você está procurando, Chloe. Ele disse o nome dela. Ele sabia. Ele não estava apenas admitindo a própria culpa. Estava ameaçando uma vítima do passado para garantir o silêncio de uma futura. A promessa tácita em suas palavras era aterrorizante. Se você a envolver nisso, eu a arruinarei novamente. A batalha não era mais uma guerra secreta. Eu estava lutando nas sombras. Ele tinha acabado de declarar isso abertamente e com absoluta confiança. Ele acreditava que era intocável. Ele acreditava que já havia vencido. Se você já se sentiu como louco por alguém que deveria protegê-lo, por favor, apoie minha história clicando no botão de curtir e me diga nos comentários abaixo simplesmente escrevendo: eu te vejo. Porque naquele momento, eu me senti completamente invisível e só precisava de uma pessoa para ver a verdade. Ele me observava, com um sorriso cruel e triunfante brincando nos lábios, esperando que eu cedesse. Mas ele não conhecia a primeira regra de lutar contra um soldado. Você nunca, jamais os encurrala. Porque quando não há espaço para recuar, só há um caminho a seguir. O contra-ataque de Alistair foi rápido, público e brutalmente irônico. No dia seguinte, ele agendou uma coletiva de imprensa na nossa sala de estar. O assunto: um novo projeto de lei que ele estava copatrocinando para melhorar o apoio à saúde mental de veteranos. A hipocrisia era tão impressionante que era quase brilhante. E então veio o insulto final. Ele pediu, não, ele exigiu, que eu estivesse lá, de pé ao lado dele, com meu uniforme completo do exército. Minha mãe entregou a convocação no meu quarto. Ela não olhou para mim. Ele acha que isso apresentaria uma frente familiar forte e unida, recitou ela, como se estivesse lendo um roteiro. Ela ajeitou a lapela do meu paletó, com as mãos tremendo levemente. Apenas sorria, Luna. Por favor, só por esta única coisa. Olhei para o meu próprio reflexo no espelho. O uniforme, fonte de imenso orgulho e identidade, agora parecia uma fantasia. Ele queria me usar, meu serviço, meu sacrifício,
como acessório em seu teatro repugnante. Ele ficaria diante das câmeras falando sobre a importância de apoiar os soldados enquanto trabalhava ativamente para destruir a carreira de quem estava ao seu lado. Essa foi a gota d'água, o peso final e insuportável que rompe a trave. Meu silêncio havia se tornado uma forma de cumplicidade, e eu estava farto de ser cúmplice. A sala de estar estava lotada de equipes de notícias locais, câmeras, luzes, microfones com bons. Os assessores de Alistair corriam de um lado para o outro distribuindo kits de imprensa. A bandeira americana e a bandeira do estado da Virgínia estavam perfeitamente posicionadas atrás do pódio. Era tudo uma encenação cuidadosa. Eu estava posicionado à sua direita, um pouco atrás dele. Perto o suficiente para ser fotografado, mas não tão perto a ponto de ser igual a ele. Minha mãe estava por perto, seu rosto uma máscara tensa de ansiedade. Alistair subiu ao pódio, seu rosto irradiando sinceridade e seriedade. Ele começou seu discurso, sua voz ressoando com paixão praticada. Nossa nação tem uma dívida imensurável com os bravos homens e mulheres que vestem o uniforme, declarou. Devemos honrar seu sacrifício, não apenas com palavras, mas com ações. Suas palavras se tornaram um zumbido abafado em meus ouvidos. Meu foco estava em outro lugar. Do outro lado da sala, meio escondida nas sombras do arco do corredor, eu a vi. Sarah. Ela estava observando, o rosto pálido, os olhos arregalados e assombrados. Nossos olhares se encontraram através da sala lotada. E naquela fração de segundo, eu vi além do medo dela. Vi um apelo silencioso, uma prece desesperada e silenciosa por um Salvador. Um verso que meu pai costumava ler para mim em sua Bíblia desgastada ecoou em minha mente. Pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada secreto que não venha a ser conhecido. Eu sabia o que tinha que fazer. O risco era enorme, mas o custo do silêncio era maior. Eu não podia deixar essa mentira continuar. Eu não podia deixar suas palavras polidas enterrarem a verdade feia para sempre. Enquanto ele falava no meio da frase sobre as feridas invisíveis da guerra, dei um passo deliberado para frente, entrando no brilho intenso das luzes das câmeras. Alistair hesitou. Parou de falar, com uma expressão confusa no rosto. As câmeras se voltaram para mim. Um silêncio tomou conta da sala. O único som era o clique frenético das câmeras da imprensa. Não disse nada. Palavras não eram a arma certa para aquele momento. Lenta e deliberadamente, levei as mãos ao peito. Meus dedos encontraram os dois pequenos alfinetes na parte de trás do distintivo retangular azul e prateado acima das minhas faixas de serviço. Meu distintivo de infantaria de combate, o CIB. Não é uma medalha que se ganha apenas por estar lá. Conquista-se em combate terrestre direto. Conquista-se com suor, medo e, às vezes, sangue. É o símbolo mais sagrado do serviço de um soldado de infantaria. Meu serviço. Desprendi-o do meu uniforme. As duas pontas afiadas picaram meus dedos. Então, coloquei-o no pódio bem à sua frente. Aterrissou com um clique suave e definitivo na madeira polida. O silêncio na sala agora era absoluto. Era ensurdecedor. Aquele pequeno ato foi uma declaração de guerra. Foi mais alto do que qualquer grito. Dizia: você não é digno de ficar ao lado deste símbolo. Você é uma fraude. Você é um mentiroso. Alistair encarou o distintivo, seu rosto uma tela de descrença, sua compostura perfeita se estilhaçando em 1.000.000 de pedaços. Antes que seus assistentes pudessem invadir o palco, antes que alguém pudesse me impedir, inclinei-me para os microfones. Olhei diretamente para a lente da câmera mais próxima, aquela com a luz vermelha, transmitindo ao vivo. Minha voz não era alta, mas era clara, firme e afiada como uma baioneta. Sou a sargento Luna Bartletta, eu disse. Acredito que o verdadeiro sacrifício não é algo para ser exibido em uma coletiva de imprensa. Fiz uma pausa, deixando as palavras se consolidarem. E acredito que os monstros mais perigosos nem sempre estão no campo de batalha. Às vezes, eles vivem dentro das nossas próprias casas. Então,
virei as costas para ele. Não corri. Andei. Atravessei a multidão atordoada, passando pelos flashes das câmeras e pelos rostos chocados dos repórteres. Saí da sala de estar, pela porta da frente em direção ao sol da tarde, deixando para trás um senador atordoado, uma tempestade de fogo prestes a explodir e os destroços de uma mentira perfeitamente construída. A guerra não era mais silenciosa. Tinha apenas começado. Meu ato calculado de desafio na coletiva de imprensa me rendeu uma coisa: caos. E no caos, há oportunidade. Enquanto Alistair e sua equipe se esforçavam para controlar os danos, inventando histórias para a mídia sobre meu frágil estado mental, eu desapareci. Fiz o check-in em um motel 6 barato perto da rodovia, pagando em dinheiro. O quarto cheirava a fumaça de cigarro e água sanitária, um mundo de distância do potpourri sufocante da casa da minha mãe. Era a sensação mais segura que eu tinha em dias. Meu telefone vibrou com dezenas de chamadas perdidas da minha mãe. Mas naquela noite, recebi uma chamada de um número bloqueado. Hesitei e atendi. Não diga nada, disse uma voz grave e familiar. É o detetive Hardin. O que o senhor fez hoje? Isso exigiu coragem, sargento. Coragem de verdade. Houve uma pausa. Eu errei em descartá-lo. A influência do senador pode cegar qualquer um. Se você está falando sério sobre essa luta, eu ajudo, mas tem que ficar completamente fora dos registros. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, uma mão se estendeu para mim de dentro do sistema. Não era apenas uma tábua de salvação, era uma validação. Seguindo suas instruções precisas, dirigi tarde da noite até uma pequena igreja batista em um bairro tranquilo de subúrbio. O estacionamento estava vazio e escuro, iluminado apenas por um único poste de luz bruxuleante. Um sedã sem identificação estava estacionado no canto mais distante. Parei ao lado dele. O detetive Hardin baixou o vidro. Ele parecia mais velho, mais cansado do que no saguão da minha mãe. Vance tem olhos e ouvidos em todos os lugares, disse ele, em voz baixa. Temos que ter cuidado. Ele não perdeu tempo. Sua façanha hoje me fez investigar. O tipo de investigação pela qual meu capitão me suspenderia. Ele deslizou uma pasta de papel pardo sobre o banco para mim. Puxei o casaco do Vance bem fundo. Encontrei algo enterrado em um antigo arquivo interagências do Departamento de Polícia de Lexington. Um relatório de 2015. Uma aluna fez uma acusação. Ela foi descartada por ser infundada. É claro que a família da menina se mudou uma semana depois. Minha respiração ficou presa na garganta. Abri a pasta e lá estava, em preto e branco. O nome da reclamante, Chloe Jensen. Encontrei o endereço atual dela, disse Hardin, batendo em uma parte do relatório. Uma cidadezinha na Carolina do Norte. Mas Luna, ele me olhou fixamente nos olhos. Você precisa ter cuidado. Se Vance enterrou isso uma vez, não hesitará em destruí-la novamente para mantê-la quieta. Na manhã seguinte, eu estava na estrada novamente, rumo ao sul, na Carolina do Norte. Encontrei Chloe morando em um bangalô modesto e arrumado em uma rua tranquila e arborizada. Ela era enfermeira registrada agora. Quando ela atendeu a porta, vi em seus olhos o mesmo medo que eu vira nos olhos de Orion, só que este era mais antigo, mais profundo. No início, ela se recusou a falar comigo. Ele já arruinou a minha vida uma vez, disse ela, com lágrimas nos olhos, parada na porta de casa, abraçando-se com força. Minha família teve que se mudar. Eu tive que mudar de escola. Ele ameaçou demitir meu pai do emprego se eu dissesse mais uma palavra. Não insisti. Não exigi. Simplesmente fiquei ali, no capacho dela, e contei a ela sobre Sarah. Contei sobre o grito, sobre a porta trancada, sobre a maneira como minha própria mãe estava agindo como guarda prisional. Deixei que ela visse o desespero e a luta nos meus próprios olhos. Deixei que ela soubesse que não estava sozinha no escuro. Lentamente, a barreira do seu medo começou a se romper. Ela me convidou para entrar.
Não podia concordar em testemunhar. Ainda estava muito apavorada, e eu entendia isso, mas queria ajudar. Ela desapareceu no quarto e voltou com um smartphone velho e ultrapassado. Eu nunca o apaguei, sussurrou ela, com as mãos tremendo enquanto navegava até um arquivo de áudio salvo. Eu também estava com muito medo. Ela tocou para mim. Era uma mensagem de voz de anos atrás. A voz de Alistair preencheu a pequena sala de estar, mas não era a voz suave e encantadora de um senador. Era um rosnado venenoso. Você e sua família vão se arrepender do dia em que nasceram se não aprenderem a ficar de boca fechada. Entendeu, Chloe? Vou queimar seu mundo inteiro. Era a voz do monstro que eu conhecia. E agora eu tinha provas. Munida da mensagem de voz de Chloe e de um renovado senso de propósito, planejei mais uma operação de alto risco. Voltei para Virgínia, marcando minha chegada para o meio-dia, quando sabia que Alistair estaria em seu escritório e minha mãe em seu almoço semanal. Entrei na casa silenciosa, meu coração batendo forte a cada rangido do assoalho. Fui direto para o quarto de Sarah. Quando éramos crianças, tínhamos um esconderijo secreto, uma tábua solta debaixo do tapete do armário dela. Usávamos para esconder doces, revistas em quadrinhos e bilhetes secretos um do outro. Era uma aposta arriscada, mas eu precisava verificar. Afastei o tapete persa, encontrei a borda da tábua e a levantei. E lá, no espaço escuro abaixo, estava um simples caderno espiral. Minhas mãos tremiam quando o abri. Não era um diário cheio de palavras. As páginas estavam cobertas por linhas densas e frenéticas de símbolos, desenhos e caracteres que pareceriam sem sentido para qualquer outra pessoa. Mas não para mim. Era o nosso código, uma linguagem particular que inventamos quando crianças para escrever um para o outro, um alfabeto secreto de 2. Enquanto eu examinava as entradas desesperadas e criptografadas, eu sabia que estava segurando a chave. Não era apenas um caderno. Era um pedido de ajuda. Era um mapa da alma atormentada da minha irmã. Minha próxima missão era clara. Eu tinha que decifrar a verdade. O Comitê de Ética do Senado convocou um inquérito preliminar não em um tribunal, mas em uma sala de audiências formal no Capitólio. Este era o mundo de Alistair, um lugar de poder e influência, revestido de mogno escuro e com cheiro de couro velho, onde conversas sussurradas no corredor podiam decidir o destino de nações. Fora projetado para intimidar. Alistair fez sua entrada ladeado por uma equipe de 3 advogados de um importante escritório de Washington, todos com ternos afiados e sorrisos predatórios. Ele desempenhou seu papel com perfeição, a própria imagem da dignidade injustiçada, um estadista forçado a suportar uma disputa familiar desagradável. Seu rosto era uma máscara de preocupação solene, sua postura impecável. Meu próprio contingente parecia ridiculamente pequeno em comparação. Era apenas eu, minha jovem e impetuosa advogada pro bono, Ana Sharma, que irradiava uma energia que excedia em muito sua idade, e sentado na última fileira como cidadão comum, o detetive Ardin, seu rosto uma pedra ilegível. A batalha começou exatamente como eu sabia que começaria. O advogado principal de Alistair, um homem de cabelos grisalhos chamado Marcus Thorne, com uma voz rouca, partiu para a ofensiva. Ele não questionou apenas minha história, ele vivisseccionou toda a minha vida. Pintou um retrato magistral e contundente de mim como um veterano de combate perturbado e instável, uma bomba relógio de Taft. Apresentou meu registro militar não como um histórico de serviço, mas como um catálogo de traumas. Transformou minha preocupação com Sarah em uma obsessão ressentida, uma tentativa desesperada da filha esquecida de atacar o padrasto que, em suas palavras, havia resgatado sua família. Por quase 1 hora, eles minaram minha credibilidade. Cada pergunta era uma armadilha. Cada declaração, uma insinuação sutil. Eles eram bons. Assustadoramente bons. Eu podia sentir a atmosfera na sala mudando. Via dúvida se infiltrando nos rostos dos membros do comitê, um painel de políticos experientes, hábeis em sentir fraquezas. Eu não era mais um denunciante. Eu era um problema. Alistair sentou-se à sua mesa,
balançando a cabeça ocasionalmente com um olhar de profunda tristeza, parecendo mais a vítima do que o perpetrador. Ele estava ganhando. Então era a nossa vez. A voz de Ania contrastava nitidamente com o barítono estrondoso de Thorne. Ela me chamou para o banco das testemunhas. Meu coração batia forte, mas meu treinamento assumiu o controle. Concentrei-me na respiração, mantive a postura ereta e minhas respostas curtas e precisas. Ania me guiou pelos eventos, mas a verdadeira arma era aquela que eu havia contrabandeado para fora do quarto de Sarah. Gostaríamos de apresentar trechos de um diário escrito por Sarafina Bartletta, anunciou Ana, erguendo as páginas traduzidas do caderno codificado. Thorne imediatamente se opôs, chamando-o de boato e fantasia. Mas o presidente, intrigado, o rejeitou. Ana começou a ler, sua voz ecoando na sala repentinamente silenciosa. O código infantil traduzido para um inglês simples e devastador foi um soco no estômago. Entrada 42. O quarto escuro de novo. Ele chama de nosso jogo secreto. Luna, por que você ainda não chegou em casa? Dói. Ele disse que a culpa é minha quando dói. Não quero mais jogar. Entrada 51. Ele estava bravo com a mamãe hoje. Agora ele está sendo legal comigo. A gentileza é mais assustadora do que a raiva. Ele me trouxe um presente. Eu não o quero. De sua mesa, ouvi Alistair soltar uma risada suave e desdenhosa. Era um som calculado, destinado a sinalizar a todos o quão ridículo tudo aquilo era. Thorne se levantou. Senhor presidente, disse ele com um aceno de mão desdenhoso. Com todo o respeito, estamos ouvindo o diário dramático e fictício de uma adolescente problemática e em busca de atenção. Isso não é prova. Meu punho se fechou sob a mesa. Eles estavam tentando apagá-la assim como tentaram me apagar. Mas assim que o presidente começou a concordar, vi Arden no fundo da sala dar um aceno sutil, quase imperceptível, para Ana. Era hora. Senhor presidente, disse Ana, sua voz cortando a iminente dispensa como uma navalha. Temos uma última prova para apresentar. Uma gravação de áudio recuperada da residência Bartletta Vance. Um técnico de áudio, contratado pelos contatos não oficiais de Arden, instalou um pequeno alto-falante. Um arquivo foi clicado. Um momento de estática preencheu a sala. E então um som, a inconfundível palavra de ativação eletrônica do alto-falante inteligente Amazon Echo da biblioteca do próprio Alistair. Alexa, alguém, Sarah, provavelmente deve ter dito isso por acidente, e o dispositivo, em sua silenciosa onisciência digital, começou a gravar. Primeiro, ouvimos a voz de Sarah, baixa e trêmula, um fantasma na máquina. Por favor, me deixem em paz. E então a voz de Alistair. Mas não era o barítono senatorial polido que o comitê conhecia. Era um rosnado gutural e cruel, a voz de um predador, transbordando ameaça. Vocês vão ficar de boca fechada se souberem o que é bom para vocês e para suas mães. Não me façam dizer isso de novo. Um momento de silêncio carregado. Então o som de um soluço sufocado e desesperado da minha irmã. A gravação terminou. O efeito foi instantâneo. A máscara do patriarca perfeito não apenas se partiu, explodiu. O rosto de Alistair ficou branco, a cor se esvaindo como se seu próprio sangue tivesse se transformado em gelo. Seus advogados estavam congelados, com as bocas ligeiramente abertas, toda a sua narrativa cuidadosamente construída e incinerada por um clipe de áudio de 30 segundos. Os membros do comitê o encararam, suas expressões políticas de pôquer substituídas por um choque humano cru. A verdade na voz monstruosa de Alistair era irrefutável. A sala ficou paralisada naquele momento de silêncio atordoado. Mas o golpe fatal final, aquele que garantiria que a fortaleza jamais pudesse ser reconstruída, veio da única pessoa que eu jamais esperava, minha mãe, Eleonora. Ela estivera sentada silenciosamente atrás de Alistair durante toda a audiência, uma estátua de porcelana perfeita de uma esposa solidária e enlutada. Mas agora, com um esforço que parecia exigir toda a sua força, ela se levantou. Seus movimentos eram lentos, trêmulos,
como se estivesse reaprendendo a andar. Ela não olhou para o comitê. Ela não olhou para mim. Ela olhou apenas para o marido. Pela primeira vez em mais de uma década, vi a mulher que ele tentará enterrar. O medo ainda estava em seus olhos, um terror profundo e persistente. Mas algo mais estava lá agora também. Um lampejo de rebelião, uma centelha da mulher que ela costumava ser. Sua voz, quando falou, não tremeu. Era clara e ecoou pelo quarto silencioso e ofegante. Ele me bateu, disse ela. Um suspiro coletivo percorreu a câmara. Alistair virou a cabeça bruscamente para olhá-la, os olhos arregalados de pânico e descrença. Ele me bate há 10 anos, continuou minha mãe, com o olhar fixo no dele, a voz ficando mais forte, alimentada por uma década de raiva reprimida. Essa gravação é real. O diário de Sarah é real. Ela finalmente virou a cabeça e olhou para mim. Pela primeira vez desde que voltei para casa, vi minha mãe. Não a diretora, não a cúmplice, apenas a mãe. E seus olhos eram uma galáxia de dor e arrependimento. É tudo verdade, disse ela, sua voz finalmente se quebrando com um soluço que rasgou o silêncio do quarto. Tudo isso. Acabou. O silêncio foi quebrado. A represa havia se rompido. A fortaleza que era o senador Alistair Vance, construída sobre uma base de mentiras e medo, acabará de ruir em pó. E na ruína silenciosa e ecoante, todos nós fomos deixados de pé, forçados a finalmente ver a verdade feia e nua e crua. Vencer a guerra e viver em paz são duas coisas muito diferentes. O resultado imediato da audiência não foi alívio. Foi um furacão de categoria 5 de atenção da mídia. Nossa rua tranquila e bem cuidada do subúrbio se transformou em um acampamento de notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vans brancas da CNN, Fox News e MSNBC estavam estacionadas lado a lado. Suas antenas parabólicas apontavam para o céu como girassóis metálicos. Paparazzi com câmeras de lente longa se escondiam nos arbustos. A tragédia particular da nossa família agora era consumo público, dissecada e debatida nos noticiários a cabo por comentaristas que não sabiam nada sobre nós. Tínhamos vencido. A justiça havia sido feita. Mas o preço dessa vitória foi a demolição completa e absoluta da nossa privacidade. A magnífica casa, que antes fora uma gaiola dourada, agora parecia uma gaiola de vidro com o mundo inteiro nos observando. Tínhamos sobrevivido à batalha, mas agora tínhamos que navegar pelos destroços. Poucos dias depois da audiência, encontrei minha mãe na cozinha, sentada sozinha na grande ilha de mármore, olhando para uma xícara de café frio. A casa estava estranhamente silenciosa. Sarah estava lá em cima, dormindo pela primeira vez em anos. Minha mãe olhou para cima quando entrei, e seu rosto era um mapa de exaustão e vergonha. Pela primeira vez desde que voltei para casa, ela falou comigo. Falou de verdade. Sinto muito, Luna, sussurrou, e as palavras pareceram rasgá-la fisicamente. Uma única lágrima percorreu sua bochecha cansada. Eu tive tanto medo por tanto tempo. Ele tirou tudo de mim. Pedaço por pedaço, meus amigos, meu dinheiro, minha coragem. Ele tirou minha coragem. Ao ouvi-la, não senti a velha e familiar pontada de raiva. Ela havia se extinguido, deixando para trás apenas uma tristeza profunda e oca. Eu a via não como minha carcereira, mas como uma companheira prisioneira de guerra, uma que estivera em cativeiro por muito mais tempo do que Sarah. Caminhei pela ilha e a abracei. Foi um abraço desajeitado, desconhecido. Eu a abracei não como uma filha confortando a mãe, mas como um soldado abraçaria outro após um tiroteio, um reconhecimento silencioso da sobrevivência compartilhada. Mas mesmo naquele momento de conexão, uma parte de mim, a analista, a estrategista, sabia que perdão e esquecimento não são a mesma coisa. O perdão exige limites para ser real. Havia mais um fantasma que eu precisava enfrentar. Uma conversa final. Uma semana depois, dirigi até o centro de detenção de adultos do condado de Fairfax. Eu precisava vê-lo. Precisava olhá-lo nos olhos e ouvir da sua própria boca.
A sala de visitas era fria e estéril, cheirando a antisséptico. Sentamos em lados opostos de uma grossa vidraça de acrílico, falando através de telefones que estalavam. Ele usava um macacão laranja padrão que parecia absurdamente brilhante em contraste com seu rosto pálido e furioso. Ele não havia perdido nada de sua arrogância, apenas seu poder. Ele pegou o telefone. Você está feliz agora? Rosnou, com a voz transbordando veneno. Você conseguiu o que queria. Você destruiu tudo. Você destruiu esta família. Escutei, com o rosto impassível. Eu esperava um apelo de última hora, um pedido de desculpas fraco, talvez até um apelo desesperado. Mas não houve nada. Nenhum remorso, nenhuma responsabilidade, apenas uma raiva pura e genuína por seu mundo ter sido tirado dele. Naquele momento, eu o vi com uma clareza perfeita e arrepiante. Ele era um buraco negro, um ser incapaz de mudar, capaz apenas de consumir e destruir. Ele nunca entenderia o dano que havia causado porque, em sua mente, ele era a única pessoa real no universo. Eu não disse uma palavra. Eu não discuti. Eu não me defendi. Meu silêncio era a única arma contra a qual ele não podia lutar. Coloquei o telefone calmamente de volta no gancho, levantei-me e saí sem olhar para trás. Esse foi o meu adeus. Naquela noite, sentei-me à minha mesa com uma caneta e uma única folha de papel comum. Um e-mail parecia impessoal demais para o que eu precisava dizer. Escrevi uma carta para minha mãe. Disse a ela que a amava. Disse a ela que estava começando a entender o medo com o qual ela havia convivido e que a perdoava por seu silêncio. Mas também disse a ela que não podia voltar. Não podia voltar a ser como as coisas eram. Não podia voltar aos velhos padrões de uma casa construída sobre segredos e dor. Eu precisava de espaço para respirar, para me curar. Precisava construir uma vida para mim onde não estivesse constantemente em guarda, onde meu lar fosse um santuário, não um campo de batalha. Uma citação de Brené Brown, autora cujo trabalho sobre coragem e vulnerabilidade foi uma tábua de salvação para mim durante minhas noites mais sombrias no Afeganistão, me veio à mente. Claro é gentil. Obscuro é cruel. Era hora de ser gentil com minha mãe e comigo mesma, sendo clara. No parágrafo final, fiz minha proposta. Pedi a ela e a Sarah que fossem embora comigo, que vendessem a casa, aquele grande monumento a uma mentira, e se mudassem para um lugar longe dos sussurros e dos dedos apontados de Washington, D.C. Um lugar onde pudéssemos ser anônimos, um lugar onde pudéssemos recomeçar. Não era um ultimato. Era um convite. Não se tratava de fugir do passado. Era uma redistribuição estratégica, um movimento tático em direção a uma posição nova e defensável, um lugar que finalmente pudéssemos chamar de lar. 6 meses depois, nossa casa era uma pequena cabana de madeira aninhada nas profundezas das montanhas Blue Ridge, na Virgínia. Tínhamos vendido a mansão Fairfax, aquele mausoléu imponente oco, e usado o dinheiro para nos escondermos no abraço tranquilo dos Apalaches. Não havia mais arrecadações de fundos para fins políticos, nem sorrisos frágeis, nem silêncios sufocantes. Os únicos sons ali eram o sussurro do vento entre os altos pinheiros e o chorear matinal dos gaios azuis. O único cheiro era o aroma rico de café fresco e terra úmida. A cura não era um destino. Estávamos aprendendo que era um processo, lento e silencioso. Minha mãe encontrou consolo na terra. Ela começou uma pequena horta, e eu a observava da varanda, com as mãos cobertas de terra, cuidando cuidadosamente das fileiras de tomates e manjericão. Era como se ela estivesse trazendo vida não apenas da terra, mas de volta para si mesma. Sarah encontrou sua voz novamente através de sua arte. Ela montou um estúdio no cômodo mais ensolarado da cabana. Suas telas, antes repletas de formas escuras e abstratas de medo, agora explodiam em cores vibrantes. Ela pintou paisagens de montanhas, retratos da minha mãe sorrindo no jardim, autorretratos onde seus olhos finalmente estavam claros e brilhantes. O silêncio em nossa nova casa não era o silêncio do medo. Era a paz. Numa tarde fresca de outono, chegou uma carta. Estava escrita à mão em papel grosso, de cor creme.
O endereço do remetente era de um escritório de arquitetura em Richmond. Era de Orion Reis. Minhas mãos estavam firmes quando a abri. Ele escreveu que, após a audiência no Senado, após a desgraça pública de Alistair e sua subsequente renúncia, algo notável havia acontecido. Chloe Jensen, encorajada pela verdade finalmente vir à tona, encontrou coragem para se apresentar oficialmente. E ela não estava sozinha. 2 outras mulheres, ex-alunas da Lexington Prep, juntaram-se a ela. Juntas, elas entraram com uma ação civil contra Alistair. Os últimos versos de Orion são palavras que levarei comigo para sempre. Você não salvou apenas sua irmã, Luna, escreveu ele. Você deu voz a todos nós. Obrigado. Dobrei a carta, tomado por uma profunda sensação de gratidão. Percebi então que minha missão não havia terminado naquela sala de audiências. Ela havia iniciado uma pequena onda de coragem que agora viajava muito além do que eu conseguia ver. Meu legado não seriam as batalhas que lutei, mas aquelas que inspirei outros a lutarem por si mesmos. Esse era o tipo mais verdadeiro de vitória. Minha licença prolongada do exército estava chegando ao fim, com ela, uma escolha. Toda a minha vida adulta havia sido definida pelo meu serviço, pela estrutura, pela disciplina, pela missão. Era o único lar que eu realmente conhecera. Uma parte de mim ansiava por retornar a ele, à simplicidade e clareza do uniforme. Mas então olhei pela janela. Vi minha mãe e Sarah rindo juntas, aparando rosas no jardim. Elas olharam para cima e me viram observando, e Sarah acenou, seu sorriso natural e real. E eu soube, com uma certeza que se instalou profundamente em meus ossos, que minha unidade estava bem ali. Minha missão mais importante foi naquele pequeno pedaço de terra nas montanhas Blue Ridge. Liguei para o capitão Miller. Expliquei a situação e, para seu crédito, ele entendeu. Ajudou-me a processar a papelada para a transferência do serviço ativo para a Guarda Nacional da Virgínia. Eu ainda serviria. Ainda seria soldado nos fins de semana e um verão por mês. Mas minha nova linha de frente estaria aqui, defendendo a paz pela qual lutamos tanto para conquistar. A cena final desta história não é dramática. Não há explosões, nem confrontos. Sou apenas eu, algumas semanas depois, sentada à nossa simples mesa de madeira da cozinha, preenchendo meus novos formulários de alistamento para a guarda. O sol da manhã entra pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançam no ar. Percorro as caixas metodicamente. Nome: Luna Bartleta. Patente: Sargento. Unidade: Pendente. Então, atendo a linha de contato de emergência. Sem hesitar, escrevo um nome. Sarafina Bartleta. Ao lado, está o quadrado para relacionamento. A palavra pré-impressa está lá, irmã. Olho para ela por um longo momento. É verdade, claro, mas não é mais toda a verdade. Não captura o que somos agora. Não descreve o vínculo forjado no fogo de uma batalha compartilhada, a confiança reconstruída das cinzas da traição. Pego minha caneta e, com um único traço firme, risco a palavra irmã. No espaço acima, escrevo uma única palavra melhor: companheira de batalha. Não éramos mais uma família desfeita. Éramos sobreviventes, uma pequena equipe de bombeiros de 3 mulheres que tinha passado pelo inferno e voltado, reconstruindo nosso mundo em nossos próprios termos. E desta vez, éramos nosso próprio comando. Então, essa era a minha história. Minha guerra travada não em um campo de batalha estrangeiro, mas nos quartos silenciosos e corredores silenciosos onde eu deveria estar mais segura. Obrigada por ouvir, por testemunhar isso. Se você está por aí lutando sua própria batalha silenciosa contra alguém que está tentando diminuir sua luz, por favor, saiba disso. Você não é invisível e não é louca. Sua voz tem poder. Se você acredita que histórias como esta precisam ser contadas e que a coragem de uma pessoa pode gerar uma onda de mudança, espero que você se junte à nossa comunidade aqui. Curta esta história para que ela encontre outras pessoas que precisam ouvi-la e inscreva-se para fazer parte da nossa missão contínua.